Hélio, você tem uma história com o esporte antes mesmo da sua história com o basquete. Você começou, inclusive, jogando futebol na Francana, né? Como é que foi isso? Bom, eu tive uma influência muito grande do meu pai e também do meu professor de educação física, o professor Pedroca, que naquela época ele já inovava as aulas, né? Depois da metade da aula, ele separava os alunos para escolherem a modalidade que eles queriam participar. Então, vôlei, basquete, atletismo. E eu tive sempre muita aptidão para os esportes. Desde criança, meu pai nos incentivou na prática. Com 10 anos de idade já ganhei a primeira bola de futebol, jogava no bairro, lá na rua onde eu morava, em frente à Igreja Nossa Senhora das Graças. E acabei tendo uma aptidão muito boa, a ponto de ir crescendo. Comecei jogando nos amadores, depois fui na Associação Atlética Francana profissional sem ter contrato, comecei a jogar na Francana e comecei a ter destaque. O São Paulo Futebol Clube queria me levar para São Paulo. E foi na época, foi um fato muito interessante, depois vocês vão editar essa matéria. Eu joguei contra o São Paulo, que queria me levar, contra o Corinthians, contra o Flamengo. As grandes equipes vinham para o interior fazer pré-temporada. Quando nós fomos jogar com o Atlético Mineiro, eu estava com 17 para 18 anos. Um amigo meu me disse, olha, você já está no basquete também, começando bem. Cuidado, no futebol você pode ter uma perna fraturada, você não tem garantia. Pede uma garantia para o presidente do clube. E eu fui pedir essa garantia. A garantia seria um contrato? Não, a garantia seria, se alguma coisa acontecesse comigo, a Francana seria encarregada de uma cirurgia, um tratamento, alguma coisa assim. E o presidente do clube, o senhor Ângelo, saudoso Ângelo Tornatore, falou para mim, olha, você está jogando bem, você vai ser profissional, o São Paulo quer te levar, mas eu não posso te dar nenhuma garantia, a não ser que você assine contrato. Eu falei, mas eu não quero assinar porque eu ainda não me decidi, eu estou jogando basquete também, se eu assinar contrato com futebol, eu não vou poder mais jogar basquete. Ele falou, não, você que sabe, pensa nisso. E não me deu a garantia. E eu pensei comigo, ele vai me dar, eu sou titular do time. E ele trouxe um médio volante emprestado do Botafogo de Ribeirão Preto e não me deu a garantia e eu não joguei. Imagina um adolescente jogando pela cidade contra um grande time, sem jogar, né? E eu chorava feito uma criança. Foi no ano que a minha mãe faleceu, ia completar 18 anos. Ela disse para mim, não chore não, meu filho, vai pro basquete, o ambiente é melhor, alguma coisa assim para me confortar, né? Eu tomei essa decisão, não jogo mais futebol. E fui pro basquete. Eu acho que não posso me arrepender, porque eu conheci o mundo inteiro. Joguei na seleção brasileira durante 14 anos, 10 dos quais como capitão da equipe, em Olimpíadas, em Mundiais, em Sul-Americanos, Seleção das Américas, sempre com títulos nesses campeonatos. E foi assim que eu comecei a minha vida. Mas o papai, como eu perdi minha mãe muito cedo, ele foi pai e mãe, né? Orientou a gente na religião, nos esportes. A gente jogava, na época não era tênis de mesa, era ping-pong. A seleção da cidade era fortíssima. Eu era titular do ping-pong, titular do futsal, titular do futebol de campo, titular do basquete. Eu sempre tive um aparelho cardiorrespiratório vascular fantástico. Eu não tinha cansaço. Os companheiros me pediam para diminuir o ritmo, que eu aguentava correr. E eu não cansava, né? E com isso eu fui tendo uma carreira com essa longevidade, joguei até os 42 anos de idade, né? E eu me orgulho muito disso, mas eu me sinto abençoado por ter nascido em Franca, pelos amigos, pela família, pela cidade. E isso para mim é uma honra muito grande. E Franca, que influência a cidade de Franca teve na sua vida pessoal e na sua vida profissional, Hélio? Bom, Franca foi tudo para mim, né? Aqui eu nasci, os meus amigos, a minha família, os dirigentes, o grande técnico que eu tive foi um visionário, né? Um homem fantástico, um exemplo de vida, não só como profissional, mas como ser humano, pela humildade, pelo desprendimento, pelo idealismo, pela dedicação, pela competência. Então, às vezes, você sabe que as pessoas às vezes me elogiam, eu falo, meu caro, não me elogia muito não, porque eu não faço mais nada que a minha obrigação, porque ninguém teve o pai e o professor que eu tive. O professor é o professor Pedroca. Isso mesmo. Você se emociona quando você fala dele, né? O que você é hoje, você acha que ele tem participação, ele é um dos responsáveis por isso? Ele foi, no aspecto técnico e até pessoal, o meu grande ídolo, né? Um exemplo de vida para todos nós. Ele foi um formador
de caráter, de personalidade, de exemplo de vida. E o meu pai. E além disso, tive os diretores da época, o seu Juca Vilhena, por exemplo, quando o Clube dos Bagres fez a sua primeira inscrição em 1959. Por isso que a gente fala 50 anos de tradição, mas antes disso já tinha os jogos, né? Nós fomos disputar um campeonato do interior e um time de Presidente Prudente não pôde ir. Nós éramos o 5º time. Perdemos para Presidente Prudente. Então, na decisão do campeonato do interior, nós somos chamados porque o 4º não pôde comparecer. Ia ser lá em São José dos Campos. Então, o primeiro lugar era o 15 de Piracicaba, segundo São Carlos Clube, que tinha jogadores da seleção brasileira, terceiro São José dos Campos e quarto Franca. Eu brinquei com o seu Juca Vilhena, nosso presidente. Seu Juca, nosso time está crescendo, está melhorando, nós estamos jogando bem, eu acho que nós podemos ganhar esse campeonato. Você está brincando, nós estamos sendo convidados, nós não estávamos nem classificados. Falei, se a gente ganhar? Falei, se ganhar eu te dou uma Vespa. Lembra aquela moto pequena, a Vespa? Falou, olha, seu Juca rodou sim, e nós ganhamos. E ele me deu a Vespa. A partir daí eu não ia mais a pé no ginásio, lá no Clube dos Bagres, eu ia de Vespa, eu me sentia o rei do mundo andando de Vespa. Então são lembranças que a gente não esquece. Mesmo a morte da minha mãe, eu fazia o tiro de guerra, todo o batalhão foi lá no velório. O velório naquela época era nas residências. Então eu acho que é uma missão que eu tenho. Eu digo sempre que em qualquer setor de atividade, nós temos uma tarefa a ser executada. Mas em função da tarefa, nós temos uma missão. A missão é, de alguma forma, prestar um serviço ao próximo, à comunidade, através do exemplo de vida que a gente tem. E eu tive exemplos fantásticos. Por isso que eu digo que eu faço é apenas um dever. Porque ninguém teve a orientação e o estímulo que eu tive. Você acredita que você é para os seus jogadores o que o professor Pedroca foi para você, por exemplo? Não, nem de longe. Não há termos de comparação com o professor Pedroca. Ele fazia tudo por amor, tudo por idealismo. Vou te contar um caso. O professor Pedroca era técnico da equipe. Nunca pediu um tostão para ser técnico. Nós, jogadores, íamos na diretoria, pagam alguma coisa para o homem. Era possível. Olha a dedicação dele, olha o trabalho dele. Então, o professor Pedroca é um exemplo de vida que não dá para comparar, não. Não tem comparação com ninguém. Você está há 25 anos treinando o time de Franca, né? Saiu um tempo, voltou agora. O que Franca ainda pode esperar do time, do Hélio Rubens, desse comprometimento, dessa história, dessa tradição do basquete aqui na cidade? Bom, uma das lições que nós aprendemos foi que na nossa vida, em qualquer setor de atividade, a gente tem que vivenciar intensamente o momento presente. E é vivenciando o momento presente que você prepara o futuro, você visualiza o futuro. Então, quando a gente tem uma meta, uma missão a ser executada, ela não tem fim, não é? Porque é uma renovação constante de desafios, de possibilidades, de avaliação. Qual que é o nosso objetivo de estarmos neste mundo, nesta vida? É um processo de aprendizagem, crescimentos constantes, através da nossa atividade, através do nosso relacionamento, através do lugar onde a gente vive. Portanto, eu acho que não tem fim. Isso é ilimitado, até porque nós somos ilimitados, né? Nós estamos aqui nessa vida num processo periódico, temporário, com uma oportunidade de crescimento, e um dia estaremos todos na vida espiritual, que é a verdadeira vida e continua. Todos os grandes títulos que o Franca Basquete teve foi quando você estava no comando ou quando você estava jogando. Alguma coisa alguma proposta ou alguma coisa te faria deixar a Franca hoje? Eu acho que não. Aliás, eu tenho recebido. Há 2 meses eu recebi de uma grande equipe da Argentina, o Boca Juniors, uma proposta considerada, você não poderia deixar de aceitar, né? Mas eu acho que, por tudo o que eu já fiz, a minha experiência no Vasco da Gama foi uma coisa fantástica, em Uberlândia da mesma forma, na seleção brasileira da mesma forma. Então eu acho que eu tenho que continuar a minha missão na nossa cidade, em Franca mesmo. Eu não tenho intuição assim vamos dizer, de resultado a longo prazo. Como que eu poderia te explicar? É uma intuição assim, de um sentimento de que naquele momento a gente vai estar bem. Vai estar bem. O resultado bem.
E às vezes eu tenho intuição de, nossa, tem alguma coisa, parece que está faltando alguma coisa, será que eu esqueci alguma coisa, sabe? Aquela coisa que você fica uma certa dúvida. Eu não sei como te definir praticamente intuição, é uma coisa que como se fosse uma inspiração que você tem, ou de repente ela não está com você naquele dia, alguma coisa assim. Mas isso não significa também a certeza que vai ganhar ou a certeza que vai perder. Alguma coisa, eu falo às vezes para os jogadores, eu sou muito intuitivo. Lembra que eu chamei a atenção daquele detalhe? Aconteceu. Eu estava alertando vocês para aquele detalhe, porque às vezes tem detalhes do jogo que não acontecem. Entendeu? Mas eu acho que pelos meus princípios religiosos, a influência do mundo espiritual na nossa vida é muito maior do que nós imaginamos. Os espíritos estão aí, os guias. Dado o nosso grau de evolução limitado, como a gente não os vê, a gente pode não acreditar, mas certamente, tanto para o bem como para o mal, o plano espiritual está nos influenciando. Você tem 70 anos, jogou até os 42 anos, é técnico há 25 por Franca. Você pensa em se aposentar? Pensa em deixar, de alguma forma, o cargo de técnico? Eu quero te responder primeiro fazendo uma retificação. Quando eu estava no Vasco, em 2000, e eu estava com 60 anos, e eu era o coordenador de um projeto olímpico de 31 modalidades. Eu levantava às 4 da manhã, ia para a sede náutica do Vasco, na Lagoa Rodrigo de Freitas, conversar com os remadores, com os atletas, com os técnicos, ia para o futebol. A grande maioria desses técnicos que você conhece aí passaram por mim, no Vasco. Futsal, hipismo, natação, atletismo, vôlei. E com uma disposição física, além de ser técnico do basquete, né? Implantar uma filosofia de trabalho no basquete. E os médicos do Vasco ficaram impressionados de ver a minha disposição física e resolveram fazer um exame. Vamos fazer um exame médico completo no senhor? Eu falei, perfeitamente. E fizeram exames que eu não sabia que existiam. Além de fezes, urina, todo tipo de sangue, as propriedades da unha, as propriedades da pele, as propriedades do cabelo. E eles chegaram à conclusão que eu tinha entre 20 e 25 anos, fisicamente, menos do que a minha idade cronológica. Então, quando você fala que eu tenho 70, na verdade eu tenho 50. Tá certo? É a idade que eu me sinto hoje. E respondendo a essa pergunta, com absoluta disposição de continuar o trabalho, porque eu acho que é uma missão mesmo. Você está preparando algum sucessor, alguém que você acha que um dia, quando você deixar o cargo, teria condições de fazer o que você faz hoje, de ter o trabalho que você realiza e conseguir, principalmente os títulos que você traz para o time? Olha, eu acho que isso aí depende muito do tempo, do trabalho em si. Eu vou dizer para você, respondendo a pergunta, que eu estava ainda jogando basquete e a gente fazia jogos internacionais. Fiquei muito amigo do técnico do México. E ele falava para mim, Hélio, você tem liderança, você é o capitão do time. Você vai ser técnico. Você precisa começar a olhar o jogo com os olhos de técnico e não só como jogador. Nunca mais me esqueci disso, né? E por isso que eu era o capitão, porque na realidade o capitão é o técnico dentro da quadra, é o que coordena as jogadas, que está em sintonia com o técnico, que tem liderança com os companheiros, que sabe aglutinar, cria um relacionamento. Isso aí, o tempo é que vai dizendo. Eu vejo hoje o Elinho com todas essas características. Ele é aglutinador, é líder, sabe o que fazer. Às vezes eu peço para fazer uma jogada e ele fala, não, vou fazer essa. Eu deixo, porque já aconteceu isso comigo.